Leitura diária, direito raiz. Nós vamos ler aqui o nosso capítulo 6º. Lembrando que a gente está lendo a Constituição Federal, nós estamos no título 3 das Organizações dos Estados e já lemos todos os capítulos do título 3 e agora nós vamos ler o capítulo 6º. Vamos falar da intervenção. Deixa eu abrir um pouquinho aqui. Ele é um pouquinho longo, mas são 3 artigos que a gente vai ler, né? Vou ler um aqui de um por um. E os seus... O artigo 34 fala: a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para... Vamos lá. Inciso 1º. Manter a integridade nacional. Inciso 2º. Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra. Inciso 3º. Por tempo a greve, comprometimento da ordem pública. Artigo 3º. Vou repetir. Por termos a grave comprometimento da ordem pública. Inciso 4º. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. Inciso 5º. Reorganizar as finanças da unidade da federação que... Vamos ver aqui o que é isso. A linha A. Suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior. É a linha B. Deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro do prazo estabelecido em lei. Vamos voltar para o inciso 6º. Prover a execução da lei federal, ordem ou decisão judicial. E o inciso 7º fala: assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. Quais são esses princípios para a lei? A linha A. Forma republicana, sistema representativo e regime democrático. A linha B. Direito da pessoa humana. A linha C. Autonomia municipal. A linha D. Prestação de contas da administração pública direta e indireta. E a linha E. Aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transparências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Essa redação da emenda constitucional número 29 de 2000. Agora nós vamos ler aqui o nosso artigo 35. O artigo 35 fala: o Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando, vamos ver. Inciso 1º. Onde é que ele vai intervir? Deixa eu abrir um pouquinho aqui para aparecer o artigo para a gente saber o que está lendo. Inciso 1º. Deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por 2 anos consecutivos a dívida fundada. Inciso 2º. Não forem prestadas contas devidas na forma da lei. Inciso 3º. Não tiver sido aplicado o mínimo exigido de receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde, redação dada pela emenda constitucional número 29 de 2000. E
O inciso 4 fala, que é do 35, exceto quando o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Esse foi o artigo 35. Vamos ler aqui o artigo 36 agora. Aqui. O artigo 36 ele fala: a decretação da intervenção dependerá de que? Vamos lá, aqui no parágrafo, lá nos incisos. Né? Inciso 1º. No caso do artigo 34, inciso 4, de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. Vamos ver aqui. Qual foi esse caso? O artigo 34. Vamos dar uma lida no artigo 34 e no seu inciso 4. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto, vamos ver aqui, exceto quando a garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da Federação. Vamos voltar aqui à leitura do inciso 2. No caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral. O inciso 3º. De provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do artigo 34, inciso 7º, e no caso de recusa à execução de lei federal, redação dada pela Emenda Constitucional número 45. Vamos dar uma lida aqui no artigo 34, inciso 7º. O artigo 34 ele fala: a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para, inciso 7º, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. Vamos ver. Os princípios constitucionais. A linha A. Forma republicana do sistema representativo de regime democrático, direito da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas administrativa pública direta ou indireta, a aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações de serviços públicos de saúde. Deixa eu montando aqui a nossa raiz, nosso direito raiz. Vamos ler aqui o nosso, depois de ler o artigo 36, o inciso 3º, nós vamos ler agora aqui o nosso parágrafo 1º. Tem parágrafo? Tem parágrafo, bora dar uma lida aqui. O decreto de intervenção que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará um interventor. Será submetido à apreciação do Congresso Nacional e da Assembleia Legislativa do Estado no prazo de 24 horas. Parágrafo 2º. Se não tiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, far-se-á convocação extraordinária no mesmo prazo de 24 horas. Parágrafo 3º. No caso do artigo 34, inciso 6º, inciso 7º, ou do artigo 35, inciso 4, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender
a execução do ato impugnado, se essa medida bastar a restabelecimento da normalidade. Vamos dar uma lida no caso aqui 34 e no artigo 34 e no artigo 35. Vamos ver se é isso mesmo. Ó. O artigo 34 fala, lembra, a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para, vamos ver lá os incisos 6º e 7º. Promover a execução da lei federal em ordem judicial, assegurada a observação dos princípios. Lembra quais são os princípios? Vamos ler aqui. Forma republicana, linha representativo e regime democrático, direito da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas à administração pública, direta ou indireta, aplicação do mínimo exigida na receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferência, a manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações de serviço da saúde pública. Vamos continuar lendo aqui o artigo 35. O artigo 35 ele fala bem assim: o Estado não intervirá nos seus municípios, nem na união dos municípios localizados no território federal, exceto quando, lembrando que isso aqui é a leitura, vamos aqui para a gente não entrar em devaneio, é a leitura do artigo 34 que explica o parágrafo 3º aqui, ó. Artigo 34, agora nós vamos ler o 35. O 35 ele fala: não intervirá, o Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando? Quanto é esse exceto? Exceto quando o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para provir a execução da lei de ordem ou decisão judicial. Essa aqui foi a leitura do parágrafo 3º. Agora nós vamos ler aqui o parágrafo 4º. O parágrafo 4º fala: cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seu cargo a este voltarão, salvo impedimento legal. Isso aqui foi a leitura dos parágrafos que corresponde ao artigo 36 da Constituição, que decretação da intervenção dependerá. Vamos ler aqui qual o próximo artigo. Acabamos. Esse aqui é o nosso direito raiz. Deixa eu fazer uma abertura aqui para vocês verem o quanto a gente já leu. Na próxima leitura nós vamos ler bem aqui, cadê? Capítulo 7º. Isso mesmo. Capítulo 7º, que ele fala da administração pública. Tá bom? Até a próxima leitura. Valeu, Direito Raiz.